Aí você vai fixar, né? Aham. Pronto. Já tá. Pode ir apresentando, se apresentando. Olá, gente. Boa tarde. Kelly tá chegando. Olá, Kelly. Olá, tudo Boa bom? tarde. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, Com que vocês bom. aí? Tudo tranquilo também. Bom, então vamos iniciando, as pessoas estão entrando, mas a gente começa a se apresentar. Bom, eu sou Anke Bergman, sou conselheira aqui do Prefeito 2 e eu coordeno a Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia e que eu tenho o prazer de ter como colega, não só na Câmara, né, Kelly? Na vida. Não, na Mas vida. a Kelly Inocêncio. E o tema hoje que a gente vai discutir é a teleconsulta e o telemonitoramento em fisioterapia e oncologia. E a gente quer que seja uma discussão realmente, porque a gente está, na verdade, descobrindo, né, essa nova forma de atuação que a pandemia nos impôs, mas a gente também vai discutir, né, o que será, né, pós-pandemia, o que a gente acha que a gente pode aproveitar desse conhecimento, dessa experiência que a gente teve nesse período, que a gente pode levar também para depois. E a Kelly é super especial, eu vou pedir para a Kelly mesmo se apresentar, mas a ideia de trazer a Kelly também é porque ela tem experiência tanto, né, no Centro Municipal, né, de Engenho de Dentro, que é um centro de fisioterapia, que tem um ambulatório excelente, que trata oncologia e linfedema, mas a Kelly também tem a vivência no consultório privado. Então, eu acho legal a gente discutir essas duas vivências, porque às vezes são realidades completamente diferentes. Então, acho que a Kelly é a pessoa ideal para discutir esse tema com a gente. Então, Kelly, se apresenta? Tá bom. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Primeira coisa, queria agradecer ao Crefito 2 pelo convite, pela Anke, que quem não conhece a Anke Bergman não se conhece, né? Ainda mais na oncologia, né? Mais do que uma amiga, assim, uma referência para a gente na oncologia, sem sombra de dúvida. Eu falo que é minha mestra, porque, assim, em todos os sentidos, né? A Anke é muito mais que profissional, né? Eu sei que ela, com a demanda dela, eu falo que brinco até, né? Quando a Anke vier um dia eu morrer, essa cabeça dela tem que ir para estudo, né? Porque a pessoa funciona 24 horas, né? E às vezes a gente não consegue acompanhar. Mas, assim, tem uma admiração imensa, não só como profissional, como minha professora mesmo. Já fiz vários cursos com ela, estou sempre aprendendo. E, de vez em quando, encho o saco mesmo, tirando dúvida com ela e com os profissionais da área, né? E vim aqui trazer um pouquinho realmente dessa experiência, que eu acho que foi um desafio para mim também, porque eu não sou tão atualizada com tecnologia, então a gente teve uma certa dificuldade, né? Como é que vai fazer atendimento de fisioterapia, ou pelo celular, ou por vídeo, né? Pelo computador, enfim, foi uma mudança grande, mas eu acho que toda mudança gera mesmo um medo de alguma forma, né? Algumas pessoas têm até uma negação, né? E tá mudando. Mas eu acho que eu vi pontos positivos, né? Que eu estava até pensando, e ontem a gente até discutiu uma aula também de oncologia ontem sobre isso, né? E que a gente poderia trazer de bom no futuro com esse atendimento, seja por telefone ou seja pela internet, né? Então a gente veio, vamos aqui discutir hoje um pouquinho. E trazer essas duas realidades, né? Que é do serviço privado e do serviço público, né? Sou fisioterapeuta oncológica lá do Centro de Reabilitação do Engenho de Dentro, pela Prefeitura do Rio. A gente tem um ambulatório lá de oncologia, o maior é lógico que é mama, né? Mas às vezes a gente atende alguns pacientes de pelve também. E um ambulatório só de linfedema lá. E o serviço privado, eu atendo a parte oncológica e a parte pélvica também. Tá ótimo, Kelly. Então vamos começar falando, né? Como é que foi durante a pandemia essa questão de, primeiro, de suspender os atendimentos e depois a opção, né? Tanto no serviço público como privado, de usar essa ferramenta, então, que foi liberada pelo COFITO durante a pandemia, que é a teleconsulta ou telemonitoramento. Conta um pouquinho pra gente. Então, né, a gente foi pego assim, acho que todo mundo, né, foi pego de surpresa, né? A gente estava em atendimento logo na segunda semana de março
E aí, no dia 16, decretou, se eu não me engano, que estava fechando tudo. E aí, o hospital ele realmente fechou para atendimento presencial a partir do dia 17. E aí, a gente ficou indo para o hospital, mas sem atendimento nenhum, né? A gente estava esperando ainda uma liberação do COFITO para ver se a gente teria essa autorização para fazer o telemonitoramento, a teleconsulta. E aí o COFITO, se eu não me engano, veio a resolução, acho que para o dia 20 ou dia 23 de março, né? Eu não lembro a data certa, exata, mas eu acho que foi por aí. E aí a gente começou a elaborar como a gente faria esse telemonitoramento. Lá o hospital que a gente trabalha tem vários serviços, né, de ortopedia, de neuro, de respiratória, e aí a gente teve uma reunião para ver como a gente faria isso. A gente lá não teria uma sala disponível para que todos os profissionais conseguissem fazer esse atendimento online ou por alguma plataforma. E aí foi resolvido pela direção do hospital da gente fazer através do telefone. E aí, o que a gente fez? Né? Na verdade, seria um telemonitoramento daqueles pacientes que já estavam em atendimento conosco, isso em cada setor. Né? A gente não faria nenhuma teleconsulta de primeira vez para paciente, até porque estaria fechada a agenda de primeira vez. E aí a gente montou, cada serviço específico montou um protocolo de avaliação, e aí a gente colocava o nome desse paciente, o telefone, o diagnóstico. Na oncologia, a maioria dos meus pacientes eram câncer de mama, e aí a gente colocava qual era a complicação que estava tratando, seja limitação articular, alguns pacientes de linfedema, alguns pacientes que estavam com radiodermite, estavam com deficiência de cicatriz e estavam em atendimento. E aí, dentro dessa ficha, a gente colocou como a gente avaliaria esses pacientes pelo telefone, né? Então, a gente colocou, exemplo, né? Uma limitação articular. Então, vem lá, estado geral. Dentro desse estado geral, vinha se o paciente tinha dor, se o paciente já estava conseguindo fazer exercício, porque todos os pacientes, isso lá na onco, né? A gente tem uma ficha de exercício que a gente já libera para esses pacientes logo no primeiro dia, né? Ele faz atendimento com a gente, mas também faz em casa. Então, todos os meus pacientes lá já tinham essa folha de exercício. Então, a gente perguntava se estava fazendo exercício, se tinha dor, e a gente fazia avaliação da escala visual, que na verdade não seria visual, né? Porque o paciente não estava vendo, mas a gente perguntava quanto mais ou menos estava essa dor, de 0 a 10, né? E aí a gente orientava qual recurso, de repente, analgésico ele poderia usar em casa, se estava usando, né? E a gente começou a fazer isso semanalmente, a gente ligava para os mesmos pacientes. E aí, o que a gente viu, né? Quando a gente liga, eu falo que esse telemonitoramento, ele não foi só de a gente estar orientando esse paciente, né? Foi de estar acolhendo também, porque os pacientes oncológicos, né? E a gente não viu só isso na oncologia, viu também os pacientes de trauma, o paciente de neuro, né? Que tem mais dificuldade, às vezes, até de se comunicar. E esses pacientes começaram assim, a primeira semana estava indo bem, na segunda também. Na terceira semana, a gente começou assim, ligava, tá realizando exercício? Não estou conseguindo realizar. Né? E aí a gente viu na oncologia muito isso. Pacientes me perguntando, inclusive, eu tenho que ir no INCA pegar o remédio, né? Que é a maioria, os remédios hormonais, né? A tamoxifeno, enfim. E aí, alguns pacientes não queriam sair de casa para pegar a medicação, né? E me perguntaram isso. Mas eu vou sair para pegar uma medicação, né? Com risco, mesmo, com medo mesmo por conta dessa pandemia. Eu acho que no início todo mundo ficou com muito medo, né? A gente sabia muito pouco do que estava acontecendo, né? Como é que era a forma de tratamento. E aí, sim, foi uma forma realmente de estar orientando, né? O quanto é necessário esse paciente não interromper o tratamento, né? E aí, não só por telefone, mas a gente fez várias postagens, né? Eu acho que a maioria do pessoal da oncologia fez isso, como era importante não interromper o tratamento, né? Porque a gente fala, né? Tem o Covid, esse vírus que realmente eu acho que ele é um ponto de interrogação para a gente, mas a gente sabe o quanto que um paciente interromper um tratamento oncológico ou adiar, né, às vezes uma biópsia, um exame, o quanto isso pode alterar a sobrevida desse paciente, né? Então, assim, foi muito bom para a gente estar orientando nessa parte também, né? A gente teve algumas queixas, né? A gente viu que alguns pacientes começaram a se sentir também depressivos em casa, né? A gente tem um público mais idoso também na mama e alguns desses pacientes, eles moram sozinhos. Então, alguns pacientes referiam muito isso para mim, que estavam se sentindo muito sozinhos, que não estavam conseguindo fazer nenhuma atividade proposta, né? Esses pacientes de linfedema, principalmente, que alguns, a gente consegue ensinar o autoenfaixamento ou familiar ajudar, muitos deles não aderiram, tá? A gente teve esse retorno agora em junho e a gente viu quanto que piorou, né? Esses linfedemas que estavam em atendimento ainda.
Então, assim, a gente foi um desafio, a gente teve uma parte positiva de alguma forma, alguns pacientes conseguiram realizar no início, mas a gente viu que meado, quando foi chegando maio, abril, a gente já viu, começou a observar que a maioria não estava mais aderindo ao programa proposto, né? Alguns pacientes eu até consegui fazer pelo meu celular, né, alguma ligação de vídeo, mas aí a gente tem as barreiras, né? Uma das barreiras é a maioria dos pacientes, né? Isso estou falando lá no SUS, né? Depois a gente fala do privado. Alguns têm uma dificuldade imensa de mexer com rede social, com tecnologia. Alguns falavam que tinham vergonha de falar em câmera. Alguns não tinham acesso à internet, né? Ou o Wi-Fi de casa não funcionava, ou não tinha realmente rede móvel. Então a gente viu algumas barreiras que eu acho que algumas coisas para a gente pontuar, né? E até mesmo a gente ver como é que vai ser essa proposta, né? Que eu acho que de alguma forma veio também para ficar, né? E eu acho que é possível em algumas situações. Então, assim, a gente começou a criar também, né? Criar para a gente mesmo o que a gente poderia fazer para estar ajudando de alguma forma esses pacientes que não têm nenhum tipo de acesso, né? Então, esses pacientes que eu vi que tinham muita dificuldade, né, de assimilar o que a gente estava falando por telefone, eu pedia, quando possível, chamar um familiar. E aí o familiar, assim, foi pontual e foi muito bom até para a gente poder também estar conversando e dar esse feedback de como esse paciente estava se comportando em casa. E você acha, antes você fale do outro lado, né, da questão Aham. privada, Kelly, a gente sempre discutiu muito, mesmo antes da questão da pandemia, isso da gente orientar o paciente, orientar a família a fazer alguns procedimentos que, a princípio, são procedimentos, né, que nós fazemos no consultório, por exemplo, a questão do enfaixamento compressivo, né? E sempre tem aquela discussão, até que ponto a gente ensina um familiar ou o paciente a realizar o autoenfaixamento, até que ponto é melhor que a gente realize. Mas nesse período de pandemia, eu sempre fui a favor de ensinar, né? Eu acho que a gente tem que dar o máximo de independência para o paciente, ainda mais se tratando de uma condição crônica. Eu acho que não deve estar limitado, faz parte do nosso procedimento dar essa responsabilidade e essa liberdade no tratamento para o paciente e a sua família. Mas nesse período de pandemia, eu acho que foi bom a gente também mostrar que isso é possível, né? Claro que é bastante difícil, não é para todo paciente, depende muito do apoio, né, que ele tem social, da rede social dele, né, em relação à família, a um cuidador, porque não basta ter família, né? Tem uma gente que tem família, mas que a família também não ajuda. Então, mas para alguns pacientes, isso pode ser, né, bastante importante, porque a gente está falando também de acesso à fisioterapia, né? E Sim. muita gente não tem esse acesso. E mesmo o serviço público, quando tem o acesso, tem a questão do transporte, do tempo. Às vezes é bastante difícil conseguir fazer com que o paciente tenha 2, 3 dias disponível na semana e consiga, né, economicamente inserir a fisioterapia dentro da vida dele, né? Então, é legal quando a gente passa a pensar que, poxa, a gente pode ensinar alguns procedimentos desde que esteja sob nossa supervisão, né? E você, como é que você viu essa questão da adesão dos familiares e dos pacientes em relação a esses procedimentos? Então, a gente, em relação aos familiares, né, aos pacientes que tinham, né, familiares que pudessem ficar em casa, pudessem ajudar e auxiliar, a adesão foi muito boa, né? A gente até teve um caso de um paciente, enfim, de linfedema de perna, que a gente começou a atender, eu lembro que na primeira semana, e aí parou, e a esposa, realmente, eu fui ensinando, porque eles moravam muito longe, exatamente isso que você falou para mim agora. Eles tinham uma dificuldade muito grande ao hospital, iam de Uber, era muito caro. E ela realizou o autoenfaixamento do esposo em casa. Ela era acompanhante que eu falava sempre, porque ele não gostava de falar no telefone. E também ele estava ainda tratando um tumor de língua. Estava fazendo rádio, estava com muita dor, não conseguia falar. E aí, quando eles retornaram, a gente retornou o hospital, ele reabriu dia 16 de junho. E aí, quando retornou, né, enfim, eu fiquei assim, esperando, falei assim, o paciente vai vir com aquela perna enorme, ou com erisipela, enfim. A perna estava linda. Eu falei para ela, nossa, você pode me substituir, você pode me ajudar aqui no ambulatório, porque Só assim, não conta para ninguém, senão vão é. querer sempre que você enfaixe, né? Mas assim, foi uma parceria muito grande, né? Então, assim, eu penso igual você, Anke. Eu acho que o paciente tem que ter a total independência. Lógico, como você falou, tem paciente realmente que não tem uma boa cognição, às vezes tem uma dificuldade mesmo, né, de estar realizando, às vezes não tem familiar em casa para auxiliar. Então, a gente realmente tem que, nesses casos, a gente às vezes tem que realmente ir no consultório. Mas os pacientes lá do Gente Dentro, a maioria vem de trem para o hospital, então, assim, não tem realmente acesso, não mora perto.
Então, esses casos, assim, eu sempre que tenho familiar, eu faço questão de entrar na consulta, de orientar, de ensinar. E se puder fazer em casa, eu acho que assim, é uma parceria para a gente e a gente vai monitorando. Então, essa parceria dos acompanhantes que eu consegui ter esse retorno foi muito bom. E a gente teve um feedback muito bom. E a gente comparando com os pacientes que não tinham, né? Isso foi muito legal. Porque a gente teve pacientes que não conseguiu realizar o autoenfaixamento e por não ter familiar em casa, ou, não, ou às vezes não ajudava mesmo. E aí a gente viu aqueles linfedemas enormes, a gente voltou com braço com infecção, né, nesse período. Paciente que já tinha limitação articular, voltou às vezes com muita dor, né? Voltou realmente com o membro mais complicado. Então, assim, a gente viu que realmente como faz a diferença você ter, né, ou um fisioterapeuta ali, de repente, para orientar, ou alguém em casa para estar auxiliando esse paciente crônico nosso, como você falou aí. E uma outra coisa que eu achei interessante que você falou é o nosso atendimento fisioterapêutico não é só a conduta fisioterapêutica, né? Envolve um monte de coisa. Você citou a questão do acolhimento. E é interessante, e por isso que a gente tem que ter uma compreensão, né, sobre todo o tratamento oncológico. Até os pacientes sempre perguntam tudo pra gente, né? E eles, meio que como a gente está muito próximo, e isso a gente pode também conseguir num atendimento em teleconsulta, por exemplo, um telemonitoramento, mas o fato da gente estar perto e assim ser uma fonte de escuta para eles é muito legal, porque eles acabam perguntando em relação ao tratamento, né, o tratamento médico, né, o tratamento oncológico, eles perguntam várias coisas. A gente consegue ver a questão de sintomas depressivos e também é capaz, né, de direcionar isso para o serviço de psicologia, ver algumas questões sociais, encaminhar, né, para o serviço social. Então, eu acho legal que com essa proximidade que o fisioterapeuta tem com o paciente, ele também acaba sendo meio que um tutor, né? Ele é um meio de direcionador, Sim. né? Ele acaba direcionando, olha, aqui você fala com tal pessoa, você procura isso, aqui você pode fazer aquilo. Eu acho que isso faz parte das nossas atribuições, sim, né? Dar esse direcionamento, porque a gente tem uma aproximação muito grande. E é o que você falou, eu acho que é bem bacana essa questão no telemonitoramento, que é a acolhida mesmo, né? A escuta, né? E direcionar, né? Nem tudo a gente vai conseguir resolver, na verdade, a maior parte das coisas, né, não dependem da gente resolver como fisioterapeuta, mas a gente pode encaminhar o melhor caminho, né, para resolver. Então, isso eu acho bem legal. E é bom que a gente tenha tido, né, também essa vivência, né, de maneira remota, não só presencial. Sem dúvida. E a gente, e esses pacientes, né, que a gente teve casos de reclamar, assim, falarem com a gente que estavam se sentindo mais deprimidos, sem vontade de fazer nada, né? Então a gente viu alguns grupos que estavam tendo atendimento de psicologia, né, online, e muitas psicólogas atenderam gratuitamente nesse período, né? Então a gente conseguiu também mandar para esses pacientes, foi bem bacana isso, sabe? E a gente teve um feedback depois em relação a isso. Então, assim, eu acho que foi uma mudança para todo mundo, mas de alguma forma a gente se organizou e mostrou que, assim, eu acho que a gente sempre pode fazer alguma coisa, nem que seja só ouvir, né? Teve um dia que eu até falei, às vezes a gente vai ligar para esse paciente e nem vai falar de exercício, mas às vezes ele quer ouvir, né? Ele quer ser ouvido, né? E isso foi muito bom, porque às vezes em um atendimento e outro, lá a gente está com o acadêmico, às vezes a gente conversa, fala, mas tem mais de um paciente, é aquela coisa às vezes meio corrida, né? Você sabe disso, trabalha com aluno o tempo inteiro. Então, assim, como às vezes a gente ficava no telefone, às vezes a gente ficava no telefone mais de meia hora, né? Então, assim, a demanda foi muito grande. E é o que você falou, né? O paciente fala, ele desabafa, né, com o fisioterapeuta, né? Então, assim, isso de alguma forma também foi para mostrar pra gente que às vezes o paciente ele vai até na fisioterapia e às vezes aquele dia você não vai fazer nada. Você não consegue nem colocar a mão naquele paciente. Às vezes ele quer só falar, né? Isso também Exatamente. foi bem bacana, né? Foi assim, foi um ensinamento, né? A Aline Cabral está aqui, ela colocou aqui no chat a questão do atraso no tratamento, né? Realmente, durante a pandemia, a gente tinha sempre que pesar, né? Vale a pena eu correr o risco de sair de casa, né? E acabar, né? Assim, aumentando o meu risco mesmo de Covid, ou é melhor eu ficar em casa e retardar um pouco o tratamento? Isso era uma coisa, Aline, depois eu quero ver a opinião da Kelly, mas era uma coisa que elas reclamavam muito com a gente.
né? Uhum. Então, comigo, por exemplo, falavam no WhatsApp, Bianca, o que que você acha? Né? Será que eu vou na consulta, eu espero passar esse momento? E é sempre uma... A gente não sabe, né? Tudo bem, você pode ir com todos os cuidados, mas você minimiza a chance de ter infecção, né? Principalmente quando estava no pico máximo. Você diminui a chance com os cuidados, com as EPIs, mas você não anula a chance, né? Então, Não. às vezes é complicada essa decisão de sair e me expor ou retardar o tratamento. Aí a Aline comentou aqui que ela realmente recebeu muitos pacientes no pós-operatório, que a doença evoluiu nesse período, e a gente sabe que evolui, né, mas principalmente depois da biópsia, né? Então, uma coisa que eu falo para o paciente, olha, se você ainda não fez a biópsia, tem uma lesão suspeita, espera um pouquinho. Agora, a partir do momento que faz a biópsia, né, o tumor tende a crescer muito mais rápido, então também depois de uma biópsia, também esperar mais tempo, isso pode impactar mais, né? Então, cada caso, mas era interessante a gente discutir isso e muita coisa eles perguntavam para a gente, sim. Né? Mas houve um atraso, né? Esse atraso vai ter um impacto no prognóstico, mas a gente não sabe o que é melhor, né? Atrasar um pouco ou expor, aumentar o risco. Então, como a gente nunca teve experiência, espero que nunca mais a gente tenha experiência com pandemia na nossa vida, mas a gente, são coisas que a gente não sabe, né? Como não tem umas respostas excelentes, né? Sem dúvida. E Kelly, e me fala, e na vida privada? Porque uma coisa que a gente viu também no consultório bastante, essa questão assim do paciente achar que já que não estava tendo um atendimento presencial, que aquele atendimento não deveria ser cobrado, ou que deveria ser cobrado num valor muito menor. E o que a gente conta muito na questão do atendimento não é só o material que a gente gasta, mas é o tempo que a gente leva Tem. com cada paciente. Então, se você ficar 40 minutos presencial ou 40 minutos à distância, o tempo, o recurso que você gasta é o mesmo. Mas por ser um atendimento à distância, tinha muito essa questão, então eu não vou pagar. Não, então eu vou pagar um valor muito mais baixo, porque não é presencial. Como é que você fez essa questão? Não precisa falar em valores, né? Que isso é uma Uhum. questão pessoal, mas assim, Tem. em questão de percentuais, né? Como é que você fez? Como é que você lidou isso? Ou como é que os seus pacientes encararam isso também? A questão do repasse financeiro. Então, Ike, eu lembro que quando fechou tudo, né, eu esperei ainda um tempo, né, só comuniquei todo mundo por telefone, né, que a gente estava aguardando ainda alguma decisão, e aí depois enviei para casa alguns pacientes quisessem fazer por telemonitoramento ou teleconsulta, né. Eu tive alguns pacientes que fizeram sim, tá? Não tive nenhum problema em relação a isso realmente, tá? Nenhum paciente assim me questionou em relação a, mas isso não está sendo presencial, não tem por que pagar. O que aconteceu, né, que a gente viu, acho que todo mundo passou por isso, que algumas pessoas também perderam seus empregos, né, reduziram jornada de trabalho e reduziram o salário. Então, assim, com essas pessoas, realmente, aí foi um critério meu, tá? E aí de cada um, né? Eu realmente, com essas pessoas, assim, eu fiz questão de fazer também até para a pessoa, né? Ela tá precisando de um atendimento, enfim, né? Eu acho que é uma questão de solidariedade, né? Mas isso é de cada um, né? Eu não tô criticando ou questionando quem não fez, cada um sabe da sua necessidade. Mas não tive nenhum problema. E assim, alguns pacientes do consultório até que não optaram por não fazer, tá? O telemonitoramento, porque lá eu atendo paciente de pelve também, aí realmente é um pouco mais complicado, né? Fazer por vídeo. Perguntaram até se não queria que depositasse, sabe, né? Ficou preocupada com a nossa situação, enfim, né? Mas não precisei, graças a Deus, porque eu trabalho em outra instituição. Mas alguns colegas meus realmente comentaram isso comigo, né? De algumas pessoas questionarem, mas você está sendo por telefone ou por vídeo, não tem por que pagar, ou então tem que diminuir realmente, né? E aí eu assim, como me perguntavam, pedir minha opinião, eu sempre falei exatamente isso que você falou. A gente não está presencial, mas você está demandando o seu tempo ali, né? Você está dando totalmente assessoria. Então, eu acho que você tem que sempre pesar, né? E pesar também a condição socioeconômica do paciente que você vai atender, né? É uma questão, assim, às vezes pessoal, mas eu acho que a gente também tem que valorizar a profissão, né? Eu vou falar até um termo aqui feio, mas eu falo lá para os nossos acadêmicos, sabe? É feio, mas assim, a gente não tem que se prostituir, né? Isso é uma visão minha eu acho que a gente tem que levar isso para nossa vida. Lógico, a gente tem que estudar, tem que buscar sempre conhecimento, mas eu acho que também você não tem que aceitar qualquer coisa, né? Porque isso vira um vício e a gente vê aí um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, né? Eu acho que vira assim uma febre e as pessoas terminam não se preocupando com a qualidade do que você está prestando, né? Então eu acho que tem que ter também um critério, uma responsabilidade em relação a isso. É.
E, como você fala, quando a gente se prostitui, eu também uso esse termo e eu acho que ele é bem próprio, embora não possam condenar a gente por falar assim, mas eu acho assim, porque quando você acaba se prostituindo de verdade enquanto profissional, você desvaloriza demais a sua profissão. Então, eu concordo com você, vários pacientes não têm condições de pagar, né? Aí, independente do atendimento presencial ou Sim, teleatendimento, eu acho que faz parte, né? Eu acho que, assim, eu não gosto de encarar a fisioterapia como comércio, para mim é meu trabalho. E eu preciso ser remunerada pelo meu trabalho, mas eu não trabalho com comércio, eu trabalho com a saúde, então eu não entendo muito essa questão comercial. Talvez seja um erro meu também, mas enfim, né? Eu acho assim, as pessoas precisam de atendimento. Se eu não posso atendê-las gratuitamente, é a minha responsabilidade encaminhar para algum serviço que as atenda, mas eu não posso deixar uhum, sem atendimento também. Eu acho que faz parte da nossa responsabilidade enquanto sim, pessoa, né? Eu acho bacana a gente discutir isso de maneira aberta, né? Porque tem um sem pouco de dúvida. tabu. Né? Agora, a Mari Fernandes está aqui falando que ela está tendo boas experiências no pré e pós-operatório imediato com o teleatendimento. Ela falou que eu acho que todo mundo no início achou que seria impossível, né? Mas essa transformação digital vai mudar mesmo a fisioterapia. E vai, Mari, não Vai. tem, não tem como, Não né, tem jeito, não Kelly? tem como, não tem como, É. né? E E aí, assim, você... Oi, uma pode coisa falar. que eu fiquei pensando, né, nesse período que a gente fez esse telemonitoramento, né? A gente não fez nenhuma teleconsulta de primeira vez, enfim. E aí eu fiquei até pensando mesmo, sabe, Anke, algo que eu tenho pensado, né? Será que alguns pacientes, né, que moram muito longe, né? Será que a gente não estaria, às vezes, perdendo um tempo, de repente, a gente fazer uma avaliação, né? Através online, pelo menos uma ficha de avaliação, né? Uma anamnese, você não faria um exame físico nessa primeira vez. Mas olha o quanto que você, de repente, não estaria, assim, diminuindo o tempo dessa pessoa que mora tão longe, a gente teria mais acesso, que é algo que a Câmara Técnica está discutindo, né, em relação às regiões, né? O paciente, o INCA recebe muito paciente que é de fora do Rio, né, em cidades próximas, né? O quanto que de repente a gente não estaria diminuindo esse tempo, né? O paciente vem, se desloca lá de Vassouras para vir para o INCA para fazer a primeira consulta na fisioterapia, que você vai fazer a avaliação, né? Será que a gente de repente não conseguiria diminuir esse tempo, né? Eu acho que é uma coisa que eu fiquei pensando nesse período, né? Cheguei a botar alguma coisa no papel, né? De como a gente, de repente, faria essa avaliação numa ficha de anamnese. E aí eu levei não só para o lado da mama, para o lado da pelve também, algumas perguntas que a gente estaria fazendo para esse paciente. E num outro momento que ele já viria para atendimento, de repente a gente conseguiria fazer essa avaliação física. Então, assim, eu A acho gente que pode teve otimizar, né? otimizar, exatamente, otimizar, e a gente sabe que tem paciente que mora muito longe, né? Os pacientes que vêm para o SUS, a maioria não moram tão próximos, né? Os pacientes que tratam no INCA, a maioria não mora ali próximo do INCA, né, de Vila Isabel, né? Então, assim, quanto que de repente a gente não estaria otimizando esse tempo e financeiro também, né? Porque a gente sabe que tudo é gasto, né? Eu acho que a gente tem que pensar, quando eu falo que a gente tem que trabalhar com prevenção, a gente está economizando dinheiro, né? Porque quando a gente trabalha com doença, a gente gasta esse dinheiro, né? E é dinheiro para o serviço público também. Então é algo que sim, que eu fiquei pensando muito nesse período. Aí tem todos os desdobramentos, né, Kelly? Porque na sua unidade, por exemplo, você falou que a direção reuniu, discutiu como Sim, seria essa possibilidade de implantar a partir da liberação do COFITO. A gente tem que ver também a questão de repasse financeiro das instituições públicas, né? Porque se vai poder também cobrar, né, a questão do atendimento também remoto. O Renato de Paulo falou aqui que o teleatendimento é uma realidade sem volta, né? Que a gente está em distanciamento físico, mas não de afeto e cuidado. É exatamente isso, doutor Renato. verdade. A gente, e é bom que a gente garante o afeto de qualquer forma, né? Isso a gente não perde. A gente tem mil outros Não, problemas, mas afeto sim, continua não, nem existindo. pensar. E como é que está sendo essa questão do repasse? Aproveitando no Engenho de Dentro, como é que vocês fazem para fazer até a questão dos indicadores, do faturamento do atendimento? Então, né? Até a Érica um dia perguntou isso para mim, né? Lá do INCA, né? Se a gente estava com algum código em relação a esse telemonitoramento. Na verdade, não teve, Anki, tá? A gente chegou a perguntar se faria algum código diferenciado. Na verdade, o código que a gente usou foi aquele de consulta, né? Que é eu Uhum. acho que o final 58, se não me engano, para onco. Foi o único código que a gente usou, não teve nenhum código, tá? Assim, não sei informar a gente porque realmente não mexo com essa parte, né? A gente perguntou,
Mas a gente chegou a perguntar para a H se teria algum código diferente para a gente estar utilizando, mas não teve. O que a gente utilizou foi até o de consulta e até passei isso para a Érica também, que ela me perguntou. Enfim, não sei realmente se agora, eu acho que com isso tudo, né, eles vão. Se já existe esse código de procedimento para isso no SUS, tá? Ou se é algo que de repente vai ser criado, que eu acho que tem que ser criado sim, né? Porque a gente fez, e aí realmente acho que é a questão do repasse. Enfim, eu acho que é algo até para a gente pensar e discutir também, né? Porque a gente ficou na dúvida, né? Não sei como é que é isso no serviço privado, quem trabalha com plano de saúde. Eu não trabalho com plano, né? Não sei como é que é essa questão em relação a quem trabalha com plano de saúde. Se teve algum código específico para telemonitoramento, para teleconsulta, não sei. Você sabe alguma coisa a respeito? Não, na verdade dependia muito dos planos de saúde, né? Alguns planos mantiveram seus contratos iniciais, né? E aí Uhum. a consulta era realizada da mesma forma. Agora a gente tem que esperar também a normatização, né? A regulamentação do COFITO fora do período de pandemia, porque a gente já está nesse período, né? E a Sim, portaria foi bem específica, foi no período no de período. portaria. Então, eu acho assim, eu concordo, não tem como a gente fugir disso, né? Eu acho que pode ser, sim, né, uma ótima estratégia, como você falou, para otimizar, né, o tempo Sim, presencial, para otimizar o número de consultas presenciais. Não vai também terminar o atendimento presencial, porque ele é inegavelmente o sim. melhor de todos, mas eu acho que a gente pode até melhorar, né, o atendimento presencial se houver previamente ou um acompanhamento à distância. A Érica Fabro, que é lá do HC3, e a Cristiane Monteiro Sério. também estão aqui, e elas também estão tendo uma experiência muito bacana lá no INCA, né, no serviço de fisioterapia no câncer de mama, e elas também fizeram os atendimentos, e a Érica coloca aqui problemas crônicos. Se o paciente não tiver autonomia, acaba abandonando o tratamento. Então, né, só reforçando aquela questão que a gente falou, que a gente ensina sim, né, e no Sim, HC3, eu trabalhei lá há muito tempo também, a gente ensina sim os pacientes, né, a ter essa independência funcional. Aí o sem doutor dúvida. Renato de Paulo comenta de novo a questão do tempo de acolhimento, né? Eu acho que acolhimento para mim, é a nossa consulta toda, é Também acho. acolhimento também, né? E Ximenes fala que a escuta empática hoje em dia é algo essencial, né? Eu acho que para o fisioterapeuta né? A gente não tem como, acho que é o Matheus. Acho que a gente não tem como atender um paciente sem a empatia, né? Tem que Não, não tem ter isso. como. Eu falo que o Até nosso porque a trabalho é um gente, confessionário, né? é, Eu e brinco a gente muito, eu falo que é trabalha um muito com a confessionário. questão do toque, né? A gente toca as Bom, áreas mais sensíveis do paciente, então não tem como a gente ter essa aproximação, essa certa intimidade, né? E aí tem que ser, né, com empatia, senão não tem como. sem dúvida. A Camila perguntou aqui a questão da cobrança. Eu acho que Camila, acho que a gente acabou já falando isso um pouquinho, da questão da cobrança no serviço privado, né, e também no SUS. Só que isso a gente vai ter que realmente rediscutir frente, né, à portaria e do COFITO e ver, né, a gente está agora em uma fase de discussão dos nossos referenciais honorários, né, de procedimentos fisioterapêuticos, de repente se vai inserir ali um procedimento específico, né, por exemplo, uma consulta presencial e uma teleconsulta, se vai haver valores diferentes ou se os valores vão ser os mesmos, enfim, né? Eu acho que isso a gente vai ter que rediscutir, né, pós-pandemia Sem também, dúvida. mas eu acho que está todo mundo concordando que isso veio para ficar. Veio para ficar e a gente vê, a gente consegue ver, Anki, que dá certo para algumas coisas, né? Eu acho que assim, a gente não tem que, como você falou, eu acho que a presença física vai ter que ter, é fato, né? Mas a gente vai conseguir, de repente, diminuir, né, essa consulta do paciente, como aquele paciente que tem dificuldade de acesso, aquele paciente que mora numa cidade próxima, mas lá, de repente, não tem fisioterapia e oncologia. Eu acho que a gente vai começar a criar algumas estratégias para isso, né? Eu, pelo menos, assim, foi um desafio de alguma forma, né, pra gente. Eu acho que foi para todo mundo, né? Ninguém nunca atendeu dessa forma. Na fisioterapia, então, né, a gente que trabalha com mão, né, imagina todo mundo, o que a gente vai fazer agora, né? Como é que a gente vai dar esse suporte para esses Ah, pacientes, né? E eu acho que, assim, a gente conseguiu se reinventar, como várias profissões também, mas é algo que eu acho que a gente pode repensar, né? O que seria de bom para o paciente também, né? Em relação a isso. De repente, né? Quantos pacientes, de repente, estão numa fila de espera, a gente não está conseguindo otimizando, fazendo uma avaliação nesse período, né? Pelo menos a avaliação não física, né? Mas através de uma anamnese.
Não sei, eu acho que de repente a gente conseguiria atender mais pacientes, diminuiria a fila. Algo discutível, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é bom para a gente estar pensando a respeito disso, né? E É. agora, pode falar. Não, não, pode comentar. Depois eu vou fazer um comentário que a Cristiane colocou aqui. Pode falar. Tá. E quando a gente retornou lá ao hospital, né, dia 16 de junho, não reabriu ainda totalmente, né? As consultas estão mais espaçadas, né? Então, assim, reduziu o número de pacientes por ambulatório, né? E aí a gente viu também que alguns pacientes não quiseram voltar ainda, por medo mesmo, tá? De sair na rua. Alguns pacientes ainda estão receosos, né? Alguns pacientes que eram idosos, esses realmente, como são grupo de risco, não voltaram mesmo, né? O hospital não deixou que voltasse ainda. E o que a gente viu de negativo nesse retorno foi aquilo que eu te falei, né? Os pacientes que realmente que tiveram uma dificuldade de aderência, de realizar as atividades propostas, né, em casa. E eu acho que aí não foi nem só em não querer fazer o exercício, né? Eu acho que foi uma questão, assim, de que todo mundo vivenciou logo no início, né? Algumas pessoas entraram em pânico, né? Algumas pessoas se sentiram muito sozinhas. Então, assim, nem vou dizer que foi a falta de vontade de fazer fisioterapia. Eu acho que foi a preocupação era maior, né? E só voltando naquele ponto que você falou que muitos pacientes se queixaram, né, do atraso em várias situações, eu também peguei isso, né? De alguns pacientes questionarem, porque eu estava com um paciente assim em pós-operatório, né? E aí ia para a consulta do onco para saber o que faria, se ia fazer químio, se ia fazer rádio. E aí realmente não teve essa consulta, né? E aí toda vez que a gente ligava era, né? Mas e aí, como é que vai ser, né? E aí sempre, né, você também deve ter visto, né, a gente teve várias postagens da Sociedade Brasileira de Oncologia e de Mastologia, né, falando a respeito, né, o quanto isso poderia realmente impactar na sobrevida desses pacientes. Mas para mim, esse vírus até hoje é o que eu falo, ainda é um ponto de interrogação, né? A gente ainda não consegue, eu acho que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai conseguir ter essas respostas também. Mas lógico que a gente sabe que quanto isso impactou, né, na vida de todo mundo, né, de alguma forma. É. O que a Cristiane comenta, né? A gente também falou a questão do teleatendimento que não substitui, né? O fisioterapeuta mais tria, né? Assim, na verdade, ele tria, né? As condições que merecem ser tratadas presencialmente. Isso eu acho bacana a gente reforçar, né? Porque muitas vezes você falando por telefone ou por um aplicativo qualquer, você consegue ver, não, isso você resolve assim, isso eu preciso te ver, né? Então eu acho que essa triagem, né? Vai ser bem bacana, sim. Eu só lembrei, enquanto eu estou vendo aqui as outras perguntas, eu lembrei de uma questão que logo no início da pandemia, eu tinha começado o tratamento de uma paciente, já estava começando a fazer radioterapia, e a gente estava fazendo biofotomodulação para prevenção de radiodermite. Mas assim, na primeira semana. E aí o que a gente fez foi ensinar ela a fazer a biofotomodulação, a gente está fazendo com placa de LED, e a gente emprestou a placa para ela, ela assinou um termo, a gente explicou tudo, escreveu, né? Como que ela deveria aplicar, ela assinou que ela tinha entendido, e aí ela levou e fez o tratamento, até hoje ela agradece muito a gente. E aí, entrando na questão do valor de novo, né? Ela perguntou, mas como é que eu vou pagar? Aí eu falei assim, olha, não tem como pagar, né? Na verdade, você está fazendo, eu estou te orientando, eu só estou te emprestando, né, a biofotomodulação. Então, mesmo que ela fosse, mas a gente podia talvez alugar, mas não precisa, né? Eu não vou usar de qualquer maneira nesse momento no consultório, né? Então, o consultório fechou, então, assim, não teria porquê. Sim, ia Mas, ficar enfim, é lá uma coisa... mas é uma coisa assim, poderia ter cobrado? Poderia, mas, sim, enfim, isso é de paciente para paciente, de relação para relação, né? sem dúvida. Aí tem alguns comentários aqui da Cíntia, por exemplo, falando da questão do nosso conhecimento, isso tem um valor e tem mesmo, né? A gente, Sem dúvida. nessa portaria do COFITO, ele até autorizou que a gente não cobrasse pela teleconsulta ou pelo teleatendimento, mas isso não é uma prática comum, né? A gente tem que cobrar sim, né? Pelo nosso atendimento, né? Mas essa questão do teleatendimento ficou bem no ar, a questão de quanto cobrar, como cobrar e Sim. se cobrar, né? E eu acho até que a portaria foi bacana, porque é o que você falou, né? Tava um monte de gente perdeu a sua renda principal, um monte de gente, realmente a gente não esperava. Então você esperava ter um trabalho e de repente no dia seguinte você não tinha mais o trabalho, nenhuma perspectiva de ter um novo trabalho, né? Então eu acho que isso faz com que a gente também, muitas vezes, neste momento de pandemia, né, pondere e fale assim, olha, não dá para cobrar.
Ele precisa do atendimento, mas ele não tem como pagar. E Sim. há muito tempo atrás, eu lembrei disso também, eu atendi um paciente domiciliar e ele falou assim, olha, eu perdi o emprego, não tenho como pagar. Eu falei, não, um dia o senhor me paga, eu não vou atender de graça, um dia o senhor vai me pagar, quando o senhor puder, enfim. Passaram-se, sei lá, um ano mais, aí ele veio me ligou e falou assim, ó, eu recebi a indenização tal, eu queria te pagar. Eu falei, mas pagar o quê? Aí ele falou assim, olha, a gente fez tantos atendimentos, eu anotei, eu falei que um dia que eu pudesse eu iria pagar e ele pagou. E quando ele pagou, eu precisava muito mais do dinheiro do que na época que eu atendi, então foi ótimo, o dinheiro caiu do céu, eu falei, que bom, né? Então, às vezes a gente tem o retorno de uma ou de outra forma, né? Mas acho importante a gente não deixar o paciente sem atendimento. Também acho. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. A Camila pergunta se você não acha necessário fazer uma triagem pessoalmente. Então, nessa primeira consulta, e aí, você acha que dá para a gente fazer pessoalmente essa primeira consulta ou dá para fazer uma triagem pelo teleatendimento na primeira consulta? O que você acha, Kelly? Não, Anke, eu acho que dá para a gente fazer uma triagem por teleatendimento, tá? Seja, é claro, né? E aí eu acho que a gente teria que ter uma plataforma, não estou falando no caso por telefone. Por telefone eu acho que seria até mais complicado mesmo, né? Mas se a gente tivesse uma plataforma para estar utilizando, para fazer por vídeo, eu acho que essa triagem, a primeira vez, daria sim. E assim, Camila, é lógico que esse paciente vai precisar fazer um exame físico. Ou às vezes não, né? A gente já recebeu encaminhamento lá, o Engenho de Dentro, a gente recebe alguns pacientes pelo CISREG, que às vezes já veio paciente para gente que fez todo o tratamento oncológico, estava super bem, não tinha nenhuma comorbidade e não tinha indicação para fisioterapia. Então, assim, isso é uma das coisas que eu falo mesmo, né? Às vezes a fisioterapia não tem indicação, a não ser aquele paciente, que, né? Tô falando no caso oncologia. O paciente não tem complicação nenhuma, enfim. Ah, mas quer fazer drenagem linfática. Aí a questão do paciente que ele quer fazer drenagem linfática, porque a gente sabe quanto a drenagem linfática é bom, a questão do toque, a questão do relaxamento. Mas falar para o paciente, não, você não tem nenhuma comorbidade, nenhuma complicação, mas você é obrigatório fazer drenagem linfática porque você fez esvaziamento axilar, né? A gente sabe que cientificamente não tem porquê. Então, assim, eu acho que a gente consegue sim fazer essa triagem de primeira vez por teleatendimento, né? E aí, pela minha experiência, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Ótimo. A Érica comenta, ótimo, obrigada, Érica, tira uma dúvida nossa aqui. Ela falou que no INCA eles mantiveram os mesmos códigos, porque o faturamento explicou que, tendo a portaria do COFITO, respalda, né, a cobrança utilizando os mesmos códigos do presencial. Sim. Então, não tem, na verdade, nenhum código específico mesmo, né? Não, até porque é nessa situação de pandemia, né? Eu acho que depois a gente pode discutir junto ao COFITO se vai ter códigos específicos ou se não, se a gente entende que uma consulta, uma teleconsulta, uma consulta presencial, a gente, né, tem o mesmo valor agregado, né, à consulta. Sim. Mas eu acho, isso tudo é para a gente discutir, eu acho legal que a gente tenha essa possibilidade. E a gente vai ter diferentes experiências, e foi bom que você trouxe, Kelly, as dificuldades, né, também, as barreiras para a implantação. Sim. A gente fala hoje, muita gente tem celular, mas às vezes não tem acesso à internet com bastante frequência, ou mesmo a questão do celular acaba não sendo acessível para muita gente, então a gente também tem que facilitar o acesso, né, e não ser mais uma barreira para dificultar esse atendimento. Sim. E assim, isso que você falou agora das barreiras é muito interessante, Anke. Porque a gente fica pensando, né? Você pode fazer a teleconsulta, aquele esquema que o paciente ele te envia algumas perguntas, né? E você tem um tempo para responder. A gente tem que pensar também se esse paciente não é analfabeto, né? A gente trabalha com o público, né? E aí SUS, né? E a gente tem que criar a ferramenta para isso, para trabalhar com esse paciente, né? Então, assim, eu já acho que foto, desenho, né? E aí, ontem eu estava assistindo uma aula de uma professora lá de São Paulo, né? Que ela criou, ela precisava exatamente isso, fazer uma avaliação com as pacientes dela que perdiam urina e se deu com esse problema. Os pacientes não sabiam ler, né? Queria aplicar um questionário, mas a Maria não sabia ler. E aí ela pediu para a filha dela, de 7 anos, desenhar várias fotos de como seria ir correndo para o banheiro fazer xixi, perdendo xixi. E os desenhos, né? Uma criança de 7 anos, você já imagina. Mas foi assim sensacional. Ela falou: eu não tive mais problema em fazer avaliação. A aderência foi perfeita. Então a gente também tem que pensar por esse lado, né? O quanto que a gente está atingindo aquele paciente e o tipo de paciente que você vai estar atingindo, né? Então, às vezes, a realidade nossa no SUS é uma realidade diferente do serviço privado, né?
E a gente tem que adequar essa realidade. E não vou, não atendo esse paciente, porque esse paciente, né, ele não sabe, não consegue me entender, não vai conseguir responder um questionário de 3 páginas. Então a gente tem que tentar, como é que se adequar isso, né, o que a gente vai estar querendo avaliar por esse público também que está recebendo isso. Chegar na realidade dele, né? Aí a Sem gente está dúvida. aqui com a participação da Daniele Florentino. Dani, para quem não conhece, ela estuda a beça, a questão, e sempre estudou, não é da época de pandemia, não, que eu fui da banca dela do mestrado, e a Dani estudou justamente essa questão da telesaúde, né, que é muito mais amplo do que só o atendimento. E aí a Dani está aqui nos ouvindo, e a Dani realmente, e ela está ajudando o CREFITO 2 também, ela faz parte da Câmara Técnica aqui do CREFITO, né, faz parte da nossa equipe de colaboradores, e ela está ajudando bastante, né, nessa discussão, né, da telesaúde, né? Então, mas já estava antes, viu, Dani? Não é de agora, não. A Dani antecipou um monte de coisas que a gente ia discutir hoje, então tem Bom, bastante experiência. Aí a Camila agradece a gente, agradece a todo mundo. A Cristiane fala, né, que tem receio dessa. Deixa eu só entender aqui que. Ela fala em relação ao termo de consentimento. Né? Parece que é necessário essa autorização pelo paciente. Isso é necessário? Cristiane, não é necessário, mas quando você, por exemplo, você empresta um equipamento fisioterapêutico para o paciente, você tem que ter certeza que ele entendeu como utilizar. Porque se ele utilizar de forma equivocada, você tem uma responsabilidade legal sobre isso. Por isso que a gente optou por dar esse termo na verdade, entendimento do paciente, né, de como que ele deveria usar, onde estava tudo escrito, e ele assinou que ele tinha entendido, que ele ia usar daquela maneira. Que é só para gente, para ter um respaldo legal, caso ele use de forma inadequada, não falar que foi você que ensinou errado, que ele não tinha entendido daquela forma. Então, toda vez que a gente tiver qualquer dúvida, é sempre bom deixar registrado. Uma coisa que a gente não comentou também, Kelly, que é bom, né, deixar claro, é que todas essas evoluções também têm que ser evoluções por escrito, também tem que ter o carimbo, tudo da mesma forma, né? Porque a gente tem os aspectos legais do atendimento, então ele funciona da mesma forma, né? Se a gente ainda não tinha... E a gente realmente, Anke, além desse, a gente montou, né, uma ficha não de anamnese, né, mas de avaliação, para a gente poder pegar esses dados pelo telefone. Depois que a gente anotava nessa ficha, a gente escrevia no prontuário, né, realizado, telemonitoramento e como o estado do paciente se encontrava. Então, e carimbava todas as datas exatamente para isso, né, para a gente ter esse respaldo que foi que a forma estava orientando esses pacientes, né, dando total suporte, né. E tinha o telefone também de contato do hospital, caso a gente não conseguisse falar ou quisesse tirar alguma dúvida, né? A direção disponibilizou um telefone para isso também. Então, assim, foi realmente tudo bem descrito, bem bacana, foi bem sério. Então, eu acho que a gente concordou aqui, né, que a gente vai ter que pensar em como introduzir isso na vida real pós-pandemia, né? Não tem mais como ser diferente. Eu acho que o que você falou, Kelly, é muito importante essa sua experiência. A gente vai ter que ter instrumentos para isso, né? Instrumentos de avaliação, né? Por teleavaliação, instrumentos de acompanhamento dos pacientes. A gente vai ter que definir quando que a gente tem que ter um termo, né, de consentimento, um termo de entendimento em relação àquilo que a gente orienta, porque a responsabilidade também aumenta muito. No presencial, né, a responsabilidade é mais sua, né? Mas quando está à distância, você também tem responsabilidade sobre aquilo que você ensinou para o paciente. A gente vai ficando velha, né? Eu vou lembrando vai tendo um monte de histórias, né? Mas uma vez, isso assim, falar os nossos erros, mas uma vez aconteceu isso no HC3, lá no INCA, que me deixou assim, me sentindo muito responsável. Eu peguei uma paciente no pós-operatório, mesmo presencialmente, eu orientei ela, falei assim, olha, já a cicatriz está tudo fechadinha, foi no pós-operatório, eu tinha tirado os drenos, os pontos, estava tudo bem na cicatriz. Eu falei, agora a senhora vai levantando o braço. Se a senhora não conseguir levantar sozinha, empurra com a outra mão, vai forçando um pouquinho, mas vai tentando esticar o braço. E eu achei que ela tinha entendido essa orientação, que para mim era super simples. Aí passa-se 2 dias, ligam da emergência, né, do pronto atendimento do INCA, e falam assim, ô Anki, tem uma paciente aqui, vem ver o que aconteceu com ela. Eu fui. O que foi? Depois que você orientou ela a esticar o braço, abriu completamente a cicatriz. Aí, quando eu olhei, a cicatriz lá estava completamente aberta. É uma deiscência total. Eu falei assim,
Mas a senhora abriu assim, levantando o braço, você, não, doutora. A senhora falou que se eu tivesse dificuldade, era para eu ir forçando aos pouquinhos, mas eu não estava conseguindo, porque meu outro braço tem uma bursite, eu não estava conseguindo. Aí não tinha ninguém para me ajudar. Aí em casa tinha uma árvore, aí eu me pendurei no galho da árvore para ficar com o braço esticadinho. Aí eu falei, quer dizer, eu falei uma coisa, eu jamais iria pedir para ela fazer isso, Sim, com sustentar certeza. todo o corpo dela naquela cicatriz. Mas ela entendeu, né, de uma forma diferente aquilo que eu expliquei. E eu não deixo de ter responsabilidade sobre isso. Então, quando a gente Sim. explica alguma coisa, mesmo no presencial, e quando a gente faz isso à distância, eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme em ver o Sem quanto o dúvida. paciente entendeu aquilo que a gente orientou. Né? Então, eu acho assim, a nossa responsabilidade aumenta muito e talvez a gente tenha o que você falou, né? Fichas, desenhos, de maneira que ela entenda, isso seja muito melhor do que a gente dar somente a orientação, né, oral e a questão por escrito. E E a gente tem que ter uma... o hábito, né, Anne, que eu vejo, às vezes, alguns colegas nossos, de registrar o que a gente faz, né? Às vezes, na correria, as pessoas, né, conduta mantida, né? Então, a gente tem que Mais registrar. fácil. Fácil, né? Isso é uma coisa pra gente repensar mesmo, né? Eu falo que eu sou muito chata com isso, né? Eu sou muito séria com isso. Eu acho isso é muito importante. E eu já tive um problema em relação a isso com fornecer um laudo, né? De fornecer o laudo, a paciente pegou o laudo, eu não coloquei no prontuário que eu tinha fornecido o laudo nessa data, né? E a paciente, enfim, perdeu a perícia dela no INSS e alegou realmente que ela tinha perdido a data da perícia porque eu não tinha fornecido o laudo. Então, assim, é uma coisa que eu fiquei bem chata. Fiquei chateada, mas de alguma forma foi erro meu que eu não escrevi isso no prontuário, eu deveria ter escrito, né? A gente acha assim, vou fornecer um laudo, é um papel, enfim. Mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo. E você falou isso muito importante, né? Eu acho que essa questão da teleconsulta, eu acho que vai ser uma responsabilidade maior, né? Porque a gente vai ter que registrar isso, né? E é aquilo que você falou, eu tô orientando, tá, mas não tô gravando aquilo ali, né? Enfim. É algo para a gente também discutir e repensar mesmo, né? Sem dúvida. É. E se a gente for ver também, né, a gente sempre fez alguma forma de telemonitoramento, né? Quantas vezes os É pacientes não entram em contato com você pelo WhatsApp, perguntando e você não verdade. orienta pelo WhatsApp? Foi assim o tempo inteiro, né? Então agora a gente É. vai realmente, de repente, rediscutir tudo isso. Mas então, Kelly, a gente está nos minutos finais. Eu queria só que você fizesse as considerações Que pena. finais. Bom, obrigada, foi ótimo, né? Espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas, né? Acho que foi bem bacana aqui nosso bate-papo, né? Falar com você é sempre um bate-papo, me sinto em casa super à vontade. Eu acho que assim, eu acho que a mensagem que eu deixo, né, é para a gente realmente repensar, né, como foi isso para todo mundo, como está sendo, porque está sendo ainda, né? Eu acho que tomara, se Deus quiser, que em janeiro a gente consiga, né, ter já uma outra forma de atendimento também, né? Que a gente consiga voltar, né? Tô doida para aglomerar, tá, gente? Tô doida para aglomerar, para abraçar todo mundo. A Anne sabe disso, eu sinto muita falta disso, né? Eu acho que, assim, eu falo, também tá dentro do consultório, lá no hospital, né? A sala totalmente vazia. Isso, para mim, também mexeu de alguma forma, porque tinha sempre aluno, acadêmico, paciente. Foi diferente também pra gente. Mas eu acho que foi bom para a gente ver que é um desafio, que a gente consegue, de alguma forma, se colocar e para a gente ver, principalmente isso, né? Como é que eu vou atingir esse público, né? Eu acho que a gente tem que ter mais esse cuidado, né? O que eu faço para um não vai servir para todo mundo, essa forma de teleatendimento, de teleconsulta. Eu acho que é a minha mensagem, né? Que a gente repense realmente a forma como é que a gente vai abordar daqui para frente, tá? E só agradecer a todo mundo, Crefito, você, né? As meninas aí que participaram do INCA aí que eu conheço, os outros aí que eu não vi, mas a mãe que estava aí filtrando as mensagens. E que 2021 seja um ano bom para todo mundo, né? Que a gente nunca mais tenha uma pandemia, se Deus quiser. Tá ótimo. Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo. Você, Kelly, como sempre, ótima, muito obrigada. Eu queria agradecer muito ao nosso presidente, o Dr. Willen, por abrir esse caminho, né, esse canal, um canal direto com os nossos profissionais. Agradecer o nosso diretor de comunicação, né, o Dr. Alisson, também, que tem, Também. né, aberto essa porta e a gente hoje tem realmente um contato muito próximo com todo mundo. Então, queria muito agradecer, né? E também agradecer a vocês, né? Porque se a gente está aqui no colegiado hoje, podendo fazer essas coisas, foi porque vocês, né, acreditaram na gente. Então, muito Sem obrigada, dúvida. obrigada mesmo. E a gente volta mais vezes, volta em breve, e a gente vai trazer vários temas dentro da oncologia, né? Todas as nossas câmaras técnicas
estão trabalhando nas lives e trazendo informações. E a gente também fica à disposição, né? Se vocês quiserem dar alguma dica, alguma sugestão, né? A gente está aqui, né, aberto a isso. Então, muito obrigada, adorei. E até breve. Sinta-se abraçado. Beijo. Beijos, tchau. Tchau. Beijo.